Fangiotti é um doutor da igreja. Sim, mas é que é uma diferença, por exemplo, você pegar a Mariologia do padre Merkelbach, ou a Mariologia... Esse eu vou querer ler. Por exemplo, a Mariologia do René Laurentin, ou, por exemplo, a Mariologia do Garrigou-Lagrange. Esses sim são autores, são teólogos renomados, que inclusive cooperaram com a igreja na definição de doutrinas. Ali a gente encontra não apenas afirmações, mas a gente encontra também a base documental sobre a qual eles se apoiam. E eles discutem sobre essa tradição apostólica. E as escrituras também. E as escrituras também. Eu depois vou querer a indicação desses autores. Claro. Eu quero lê-los. Sim, com muito gosto. Posso só abrir para uma pergunta? Preciso ir ao banheiro fazer um xixi. Enquanto isso, o Paquito lê uma pergunta aí. Bora lá. O Richard Felipe mandou aqui. Pergunta para o pastor. Jesus sendo puro, ao tocar em uma pessoa impura, ele é purificado? E Jesus vindo do ventre de Maria, a purificaria? Mas por que Deus não faria Maria pura para vir Jesus? Jesus purificou... essa analogia, eu particularmente acho ela uma analogia muito fraca. Quando nós vemos Jesus tocar algumas pessoas que se tornaram puras, ele disse, seja curado, seja purificado. Ou seja, ali foi um momento onde ele estava falando, onde ele estava demonstrando o seu ministério, que era um ministério de salvação, um ministério de libertação, um ministério de cura. Não é? Jesus veio para mostrar Deus entre os homens. Então ele se compadecia das pessoas, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele se angustiava com a angústia humana. Jesus era essa pessoa, né? É a face de Deus mais apaixonante que existe, da revelação de Deus de Gênesis e Apocalipse, é a face de Jesus. Agora, o fato de Maria o carregar no ventre, isso fazer de Maria necessariamente purificada por isso, eu teria uma dificuldade. Não é apenas carregar no ventre. Eu acho que a gente tem que entender algumas coisinhas. Em primeiro lugar, ela realmente é mãe de Cristo, no sentido de que a humanidade santíssima de Cristo é oriunda dela. Sem dúvida nenhuma, padre. Ou seja, Cristo nos salva através da sua humanidade. Muitos evangélicos, por exemplo, já me questionaram isso, né? Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus não tem mãe. Mas aí eu digo, Deus tem sangue? Não, Deus em si mesmo não tem sangue. Mas Cristo tinha. Mas o sangue de Jesus salva o mundo inteiro. Por que o sangue de Jesus salva o mundo inteiro? Por causa da união hipostática. Exato. Porque ele é uma pessoa divina que não tem uma natureza humana. Exato. Ele não é só humano. Né? Ele é uma pessoa divina que tem uma natureza humana. Maria foi a geradora dessa natureza humana de Cristo, que é o instrumento da nossa salvação. Porque Deus nos salva através da humanidade santíssima de Cristo. Então ela não apenas carregou, não é que você tinha, por exemplo, Cristo fabricado com uma matéria prévia, e ele foi colocado dentro do ventre dela e ela carregou. Ele foi feito dela. E São Paulo diz aos Gálatas, Deus enviou o seu filho nascido ex muliere. De mulher. De mulher. Ou seja, ele foi feito dela. Ora, e foi feito dela para nossa salvação. Agora, qual que é o problema disso? Isso coloca Nossa Senhora numa relação estreita com, digamos assim, um nível hipostático. Só ela é a doadora da humanidade santíssima que nos trouxe a salvação. Só ela. Ninguém mais. Só. E sendo só ela não é uma mulher avulsa. Então essa ideia de que poderia ter sido qualquer uma, que muitas pessoas dizem por aí, não faz o mínimo sentido. Isso é bobagem, não, pai. Isso é bobagem. Por quê? Ela é uma pessoa... Não pode ter sido isso, porque lá no livro de Gênesis, o proto-evangelho diz, quando Deus amaldiçoou a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Portanto, veja, se o pecado entrou no mundo, porque Deus já tinha o plano de redenção traçado antes de que o pecado entrasse no mundo, e se não fosse assim, Vilela,
não teria sentido que nós tivéssemos nascido em pecado. Ou seja, a obra da redenção tem que ser superior à obra da criação. Se Deus criou o homem, sabendo que o homem iria pecar, porque ele já tinha provido o redentor dele antes de que ele pecasse, ou seja, o plano de salvação já está estabelecido, quando ele revela, porém, inimizade entre ti e a mulher, o que ele está mostrando? Que Maria Santíssima foi predestinada na predestinação de Cristo. O decreto pelo qual Deus estabeleceu a encarnação a incluía ab eterno, desde a eternidade. Então essa história de imaginar que ela é uma pessoa qualquer, ou uma pessoa normal, uma pecadora, é uma leitura muito superficial da redenção. Inclusive do Novo Testamento. Porque se nós lermos inteligentemente o Novo Testamento, o que nós vamos perceber é que, longe de ser uma pessoa qualquer, uma pessoa avulsa, ela está posta por Deus como um elemento-chave na obra da redenção. Isso é assim, inclusive, vejam, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Santo Irineu de Lyon já fala de Maria como nova Eva. Ele menciona Maria como nova Eva já nos seus escritos. Nós estamos falando do século II da era cristã. Portanto, não tem muito para onde correr.